Agora mudar de assunto, falar sobre reforma eleitoral. Câmara dos Deputados deve ainda neste ano discutir mudanças no sistema eleitoral. A Isabel Mega está com a gente para falar sobre o acordo já feito entre líderes partidários para criar uma comissão para analisar voto distrital misto. Essa discussão, Isabel Mega, se arrasta e sempre que a gente se aproxima de uma eleição, ela volta à tona. Não, eu fico pensando, toda vez que eu tenho que falar disso, Carol, tem que relembrar, né, como é o sistema, como ficaria. Mas, de fato, Carol, tá tudo muito inicial. O que é importante da gente trazer esse assunto aqui no Novo Dia, Carol? É sinalização de que a Câmara vai querer tocar no assunto da reforma eleitoral. Volta e meia, né, Carol, quando a gente vai se aproximando ali, estamos num ano pré-eleitoral, essas discussões vão ganhando corpo. Então, o principal ponto de trazer esse assunto é justamente entender que os parlamentares vão tentar se dedicar a isso para ver se eles conseguem chegar a uma espécie de consenso. Não tem data para a instalação dessa comissão ainda, mas isso foi bastante discutido na reunião de líderes que houve ontem, em que o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, também fez ali uma série de mudanças em relação ao próprio funcionamento da casa. Então ele vem com um tom assim reformista administrativo em relação ao funcionamento ali do plenário, a rotina das reuniões de líderes, e também tem ouvido bastante os apelos do que os líderes estão pensando, o que eles estão elencando como prioridades. É aí que o líder do PSD trouxe essa proposta de, olha, presidente, a gente gostaria de começar a se aprofundar em relação às discussões da reforma eleitoral. E uma das propostas é justamente essa mudança no sistema que é utilizado para que eles próprios possam ser eleitos. A gente está falando de deputados federais, a gente está falando de vereadores, então a adoção desse sistema, que seria um sistema distrital misto, misturando um pouquinho o que a gente já tem hoje no sistema atual de distribuição das vagas de acordo com as legendas, né? Você pode votar no candidato, mas esse voto ele não vai propriamente dito para o candidato, ele é redistribuído. E a outra possibilidade é juntar ali com um sistema em que você vota em distritos. Então, essa é a primeira sinalização. A Câmara vai querer se dedicar a isso e está encontrando apoio do novo presidente, que tem esse perfil de ouvir um lado, ouvir o outro e seguir o que a maioria está defendendo em relação a esses debates para ir guiando essa discussão ao longo do ano. Carol? Interessante como esses temas voltam, né, Isabel? A gente está falando aí do voto distrital misto. Tem um outro tema que também voltou a circular aí por Brasília: semipresidencialismo no Brasil. Em que pé está essa conversa? Outra conversa que a gente ouve já há tanto tempo, ali no governo do presidente Michel Temer, por exemplo, se falava muito isso, tinha uma defesa muito grande. O próprio ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, era simpático também a essa ideia. E agora, o Hugo Motta deu várias sinalizações, Carol, de que também vê com simpatia essa ideia. Qual que foi o efeito de falas dele nesse sentido, Carol? Tem um deputado, Luiz Carlos Rauli, que é do Podemos do Paraná, que já estava trabalhando com uma PEC para implementar o semipresidencialismo. E ele conseguiu mais apoio do que ele previa, justamente por conta das sinalizações públicas de Hugo Motta. Ele começou a recolher essas assinaturas no sábado da eleição. Ele começou não, mas ele deu um gás, digamos assim, na inauguração dos trabalhos de fato do Legislativo. Alguns dias depois, Hugo Motta começou a dar entrevistas e fez essa sinalização. E aí isso turbinou o número de apoios em relação a essa PEC, fazendo com que ele ultrapassasse o número mínimo de 171 assinaturas. Ele está ali na margem das 180 assinaturas. Então, de fato, é também uma discussão que está pairando ali no ar na Câmara dos Deputados e entra nesse mesmo contexto de reforma eleitoral, Carol. Pois é, você fala dessa discussão, né, Isabel, mas tem fôlego para avançar? Carol, primeiro é protocolar, né? Sim. É uma pergunta que está todo mundo fazendo. E aí, vai protocolar já? Como é uma PEC, ela precisa de mais apoio para ser aprovada, bem mais do que os 171 deputados que estão assinando, ela precisaria de 308 votos no momento em que fosse para plenário. A ideia do deputado Luiz Carlos Rauli é recolher entre 250 e 300 assinaturas para, de fato, protocolar. E aí vai ter que fazer esse debate na Comissão de Constituição e Justiça, vai ter que fazer esse debate em uma comissão especial. A coisa não é para agora.
agora. Mas é interessante a gente trazer isso porque está acontecendo um movimento ali de tentativa de retomada de fato desse assunto, capitaneado também com o apoio de Hugo Mota. E o semipresidencialismo, aqui rapidamente para a gente explicar, né, a gente teria uma figura ali de uma espécie de primeiro-ministro, uma divisão maior, com um empoderamento ainda maior do parlamento. E olha só uma curiosidade, Carol. Quem poderia ocupar esta nova figura da política brasileira, que já é implementada em outros países, e aí o entendimento desse deputado que está recolhendo assinaturas Ético Brasil é muito atrasado em relação a essa questão do sistema político, seria alguém que tivesse pelo menos 35 anos. Sabe quantos anos o Hugo Mota tem, Carol? 35. Então, aquelas curiosidades, coincidências ou não da política, mas ele de fato que está vindo com um discurso muito forte ali, de se colocar como uma liderança de centro, então não dá para a gente deixar de casar as coisas também, né? As discussões vão acontecendo e a gente vai contando tudo aqui com o passar do tempo, como é que isso vai avançando ou não. É o protagonismo ainda maior do legislativo oficial, né, Isabel? Toda certeza. Obrigada, Isabel Mega. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.